Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 20 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. E o assunto de hoje é combinatória. Então eu trouxe aqui uma questão do Enem 2013 que trata do assunto de TFC, que é o Teorema Fundamental de Contagem, que nos mostra como calcular número de combinações diferentes dependendo de cada situação. Então, eu vou dar uma lida na questão, a gente vai ler ela primeiro para ver o que está acontecendo e essa resolução ela é bem particular, então vale a pena dar uma olhada nela e tem questões que são parecidas que os passos da resolução vão ser semelhantes. Então vamos dar uma olhada. Um artesão de joias tem à sua disposição pedras brasileiras de cores vermelhas, azuis e verdes. Ele pretende produzir joias constituídas por uma liga metálica a partir de um molde no formato de um losango não quadrado, com pedras nos seus vértices, de modo que dois vértices consecutivos tenham sempre pedras de cores diferentes. A figura ilustra uma joia produzida por esse artesão, cujos vértices A, B, C e D correspondem às posições ocupadas pelas pedras. Tá aí a figura. E aí nós temos o comando. Com base nas informações fornecidas, quantas joias diferentes no mesmo formato, ou nesse formato, o artesão poderá obter? Então, o que a gente tem? A gente tem 4 posições diferentes, A, B, C e D, para 3 cores diferentes. E essa condição muito importante aqui, de que 2 vértices consecutivos tenham sempre pedras de cores diferentes. Então, vamos para a resolução desse problema para a gente entender melhor o que está acontecendo e usar a teoria do Teorema Fundamental da Contagem. Bom, a gente percebe que nós temos 4 vértices, 4 espaços para se colocar 3 cores diferentes. Se a gente observa isso, a gente percebe o seguinte: com certeza, em uma pedra que vai usar 4, em uma joia que vai usar 4 pedras, uma das cores vai ter que repetir. Pelo menos uma cor vai ter que sair repetida, porque eu tenho 3 cores para 4 vértices. Então, a gente tem que analisar aqui 3 casos possíveis, na verdade. Quais são esses? O caso em que o vértice A e o vértice C têm cores iguais, o vértice B e o vértice D têm cores iguais, e quando tanto o A e o C, quanto o B e o D vão ter cores iguais. Esses são os 3 casos possíveis, né? Por que A e B não podem ser iguais? Porque 2 vértices consecutivos sempre tem que ter pedra de cor diferente. Então, para dois vértices terem a mesma cor, eles têm que ser opostos. Então, eu posso ter o A e o C, o B e o D, ou essas duas ao mesmo tempo. Tipo, tanto o A igual ao C, quanto o B igual ao D na mesma pedra. Então, vamos analisar em cada um desses casos aqui de quantas formas diferentes eu posso construir uma pedra com essa situação. Então, vamos analisar aqui. No primeiro caso, eu vou considerar A e C como cores iguais e B e D diferentes. Então, eu tenho que analisar no caso em que A e C são iguais e o B e o D são diferentes, porque se o A e C for igual e o B e o D for igual também, a gente está nesse caso aqui, né? No terceiro caso. Então, vamos restringir isso aqui um pouco mais. O primeiro caso é A e C iguais e B e D diferentes. O segundo caso é B e D iguais e A e C diferentes. E no último caso é que a gente tem AC e B e D iguais, 2 a 2. Beleza. Vamos analisar. Quantas opções eu tenho se A e C forem iguais e B e D forem diferentes? Então, nessa situação, quantas são as opções para o vértice A? Bom,
inicialmente, o A pode ser verde, ou vermelho, ou azul. Eu não tenho nenhuma restrição em relação ao A. Então, eu tenho 3 opções para ele aqui. No momento que eu escolhi o A, quantas opções eu tenho para o C? Só uma. Se o A for verde, o C vai ser verde, porque eu estou analisando os casos em que o A e o C são iguais. Se o A for vermelho, o C com certeza vai ser vermelho. Então, para cada uma das 3 opções de A, eu só tenho uma opção para C. Ele vai ser igual ao A. E para o vértice B? Bom, o vértice B ele tem que ser diferente do vértice A e do vértice C ao mesmo tempo. Só que A e C são a mesma cor. Então, se o A for verde, o C também vai ser verde. Então, quantas opções eu tenho para o B? Ele pode ser vermelho ou azul. Então, eu tenho 2 opções. É lógico, se o A fosse vermelho, o C também teria que ser vermelho e o B poderia ser verde ou azul. Então, eu tenho também 2 opções. Então, eu tenho sempre 2 opções. Então, o B, no nosso caso aqui, considerando o A verde e o C verde, ele pode ser azul ou vermelho. E para o vértice D? Para o vértice D, a gente tem quantas opções? Ele tem que ser diferente do B. E ele tem que ser diferente do A e do C também, porque ele está adjacente ao A e ao C. Ele não pode ser igual ao A e ao C, porque consecutivos não podem ser iguais. Então, ele não pode ser verde, no caso em que A e C é verde, e ele não pode ser uma das cores ali do B. Então, só resta uma opção para o vértice D. Se o B, por exemplo, for azul, então o D só pode ser vermelho. Então, aqui, nessa situação aqui em que A e C são iguais e B e D são diferentes, eu vou ter quantas opções? 3 vezes 2, que dá 6. Só que isso daqui tem um porém. A questão não deixa muito claro isso daqui para a gente. Mas, se eu inverter, vamos supor que essa pedra que eu construí, ela é nessa configuração que a gente fez, que é verde, verde no A e no C, azul para o B e vermelho para o D. Vamos supor que ela é assim. Se eu pegar essa pedra e girar ela 180 graus, dar uma meia volta com ela, ou melhor, é como se eu tivesse colocado um espelho aqui, ó, ela vai sair exatamente a mesma coisa. Ela é simétrica em relação a um giro de 180 graus. Então, ela vai ficar desse jeito, se eu girar ela dessa forma. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso aqui, porque a questão não deixou claro que você tem que considerar ou não pedras diferentes no caso de você girar ela em 180 graus. Quando a gente faz essa conta aqui, ó, a gente está considerando duas formas, os vértices como diferentes. Né? A gente está considerando que esse giro aqui, essa pedra aqui de baixo, é diferente dessa aqui de cima. Porque a gente está colocando 3 opções para o A e uma para o C. Então, a gente está considerando igual. No problema, por mais que ele não tenha falado isso, ele deveria ter deixado claro, mas quando você coloca a pedra aqui em cima do vértice, por mais que esse vértice esteja nomeado, ele some. Né? Então, essa pedra aqui é igual a essa. Né? São a mesma pedra. Uma pedra não fica diferente só porque você girou ela. Então, a gente tem que desconsiderar essas outras possibilidades aqui de simplesmente giro da pedra. Para isso, a gente divide esse número aqui por 2. Então, eu tenho 3 formas diferentes de fazer pedras com essa configuração aqui, ó, A e C iguais e B e D diferentes. A gente pode até pensar quais são essas. Ó. Eu posso ter o A e o C como verdes, e aí o B e o D ser azul e vermelho. Só que aí, eu poderia pensar, não,
Uma outra pedra diferente dessa, e aí a gente estaria considerando aqui na nossa conta, quando achamos 6, a gente estaria considerando essa pedra aqui diferente, ó, que é essa aqui trocando o A e o C continuando verde, e a gente trocando o B e o D de lugar. Lembra que a gente falou que a gente tem duas opções para o B e uma para o D que tem que ser diferente do B, né? Se a gente considerou o B azul, mas se a gente considerasse o B vermelho, como é o caso dessa aqui, o D tinha que ser azul. Então, a gente considerou essas duas pedras aqui, ó, como sendo pedras diferentes na nossa conta, que deu 6 resultados possíveis. Só que elas não são, né? Essa pedra aqui, ela é igual a essa daqui se você girar ela em 180 graus. É a mesma coisa, é a mesma pedra. Né? Os vértices não se diferenciam. A pedra é a mesma. Se eu girar ela, eu vou encontrar a mesma coisa. Então, a gente tem que excluir esses casos que são simétricos, dividindo tudo por 2. Porque para cada uma das suas pedras vai ter uma diferente se você girar 180 graus. Vamos analisar então agora no caso em que B e D são iguais e A e C são diferentes. A gente vai ter uma conta parecida, na verdade idêntica ali ao primeiro caso. Só muda os vértices. Com B e D iguais, vamos começar pelo B. Quantas opções eu tenho para o B? 3 opções. O B pode ser qualquer uma das 3 cores. Bom, quantas opções eu vou ter para o C? O C tem que ser diferente do B, então ele tem 2 opções. E o D só vai ter uma opção, porque ele tem que ser igual ao B. Se o B for verde, o D também é verde. Já para o vértice A, eu também vou ter só uma opção, porque ele tem que ser diferente do C. Então, se o C tem 2 opções e o A tem que ser diferente do C, o A só vai poder ser uma cor. Então, eu tenho essa configuração. Para achar os casos possíveis, é só fazer 3 vezes 2, que é 6. E, de novo, a gente tem que excluir os casos repetidos de simplesmente giro da pedra. Então, eu fico com 3 pedras possíveis. As pedras diferentes aqui, né, as 3 pedras possíveis que eu consigo construir no primeiro caso aqui, do A e C, são essa daqui, que a gente achou, com os vértices iguais verdes. Aí eu posso fazer ela com os vértices iguais por exemplo, vermelhos. Ou eu posso ter ela com os vértices iguais azuis. E aí, bom, as outras cores elas vão ser determinadas automaticamente. O B e o D vão ser um verde, o outro vermelho, aqui no caso das duas, do A e o C serem azuis. E no caso das duas vermelhas, uma vai ser azul, a outra vai ser verde. Então, essas aqui são as 3 pedras possíveis no caso de A e C iguais. Esses são os casos possíveis. Tá vendo que não deu 6, né? Os outros 3 que a gente acharia é simplesmente girando isso aqui em 180 graus, mas isso a gente viu que dá a mesma pedra. É o mesmo caso para o B e para o D, eu tenho 3 opções. Então, eu tenho 3 casos aqui, 3 aqui. Agora, falta analisar só a situação em que A e C e B e D são iguais. Então, vamos lá. Bom, inicialmente eu tenho quantas opções para o vértice A? Olha, o A inicialmente tem 3 opções. Ele, teoricamente, pode ser qualquer coisa. Se o A pode ser qualquer uma das 3 e o C tem que ser igual ao A, o C só tem uma opção. Ele tem que ser igual ao A. Então, se o A for verde, o C também é verde. Tranquilo. Porque eles são iguais. Já o vértice B, quantas opções eu tenho para o vértice B? Ele tem que ser diferente do A e do C. Mas o A e o C são uma cor só. Então, eu tenho 2 opções de cores para o B. E aqui eu vou ter para o vértice D somente uma opção, porque quando eu determino o B, o D só pode ser aquela cor. Então, eu tenho 3 vezes 2,
6 opções distintas. E nesse caso, no caso 3, a gente não tem que dividir por 2. Por quê? Vamos analisar o seguinte, vamos considerar os casos possíveis aqui. Ó. A gente pode ter, por exemplo, começando sendo o A e o C verdes, a gente pode ter o B e o D azuis ou vermelhos. Quando eu trocar o A e o C para ser, por exemplo, azul, eu vou ter duas opções para B e para D. Eu vou ter vermelho ou verde. Então, se A e C forem azuis, o B e D vão ser ou verdes ou vermelhos. E se A e C forem vermelhos, B e D podem ser verdes ou azuis. Então aqui, pessoal, a gente não precisa dividir por 2. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos possíveis. Mas por que isso aconteceu? Porque a gente considerou aqui o D como sendo uma única opção, porque ele vai ser necessariamente igual ao B. Então a gente descarta a pedra que seria girando os casos possíveis, os casos iguais. A gente já descartou isso aqui quando considerou o D como uma única opção. Por exemplo, a gente teoricamente teria para o D duas opções, já que ele tem que ser diferente do A e do C, e a gente tem duas opções para o B também. Mas considerando ele como uma, aí a gente está excluindo os casos em que eu obtenho simplesmente pelo giro da pedra, obteria, né, pedras diferentes. Então aqui a gente tem 6 casos possíveis para essa configuração de somente duas cores. Beleza, pessoal? Então, essa questão é uma questão um pouco mais complicada que exige que a gente analise esses casos possíveis dentro da combinatória. Né? É um pouco de teorema fundamental da contagem, mas que você tem restrições ali em cada posição. Então, isso costuma aparecer questões assim, tá? Essa questão é de 2013, mas já tiveram algumas questões mais recentes com coisas desse tipo, com praticamente o mesmo esquema aqui. Então, vale a pena dar uma olhada nesse tipo de coisa, tá? E é bom sempre você considerar também fazer alguns desenhos e tal para resolver esse tipo de questão. Isso ajuda bastante. Essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Amanhã tem mais e até a próxima. Tchau, tchau!